Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza e afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso quero trazer à memória somente o que pode me dar esperança. Disso quero trazer à memória somente o que pode me dar esperança. O livro de Lamentações de Jeremias é um livro que foi escrito um pouco depois do ano 586. Obrigado. O livro de Lamentações de Jeremias é um livro que foi escrito um pouco depois do ano 586. Quando o profeta Jeremias está com aproximadamente entre 50 e 60 anos, já vivendo os momentos finais de sua vida, depois de sua crise interna, ele começa a clamar a sua dor, e os relatos de sua vida, de seu sofrimento, estão nos livros de Lamentações. O livro de Lamentações tem 5 capítulos, aproximadamente 154 versículos. O capítulo 1 fala da dor da cidade de Judá. O capítulo 2 fala do grito do profeta pelo povo. O capítulo 3 fala do gemido e a crise que o profeta Jeremias está enfrentando. O capítulo 4 e 5 fala da gritaria na alma do profeta, pedindo a Deus misericórdia pela vida do povo. A dor que o profeta Jeremias está vivenciando rasga tanto a sua alma, que esse livro de Lamentações, do termo hebraico Ekha, que significa ó, como. A crise e o clamor que o profeta viveu foi tão grande que o livro de Lamentações termina com um ponto de interrogação. Ele perguntando: por que não livra nós? Ele está pedindo ao Senhor no meio do caos para que Deus renove o dia da cidade como antes, porque tudo que ele queria é que Deus tornasse para a cidade e livrasse a cidade do opróbrio. Deus está querendo que Judá sofra a consequência dos seus atos. Com essa instância, Deus suscitará os caldeus, como diz Abacuque, aproximadamente no ano 645, cidade amarga. Aproximadamente 18 anos antes de Jeremias, um pouquinho antes da queda de Nínive em 612, Abacuque se levanta no cenário. A história diz que no meio da festa da Páscoa, ele começa a clamar para que o povo entre em arrependimento. Como diz Ezequiel, Deus estava cansado de ver o povo rasgar as vestes e não rasgar o coração. E com essa instância, a decisão de Deus é ferir a cidade de Judá. Abacuque, como intercessor, ele começa a gritar no capítulo 1, a partir do versículo 2. Até quando gritarei eu e tu não escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Há quem também suscite a humilhação e a contenda. Por causa disso, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Abacuque olha para a cidade de Judá e começa a gritar: e há de ser que o Senhor suscitará nos vossos dias uma maravilha tão grande, que para os judeus era dor, mas para Deus era maravilha, porque Deus é o único ser que fere, mas não fere e expõe para largar, fere e expõe para tratar. O que para o povo está olhando-se como uma crise, uma dor, Deus está dizendo: eu suscitarei no meio de vós uma maravilha que vocês não acreditarão quando vos for contada. No meio da dor que Abacuque está vendo, ele levanta a voz e diz: ó Senhor, Abacuque 1,12, não és tu, Senhor, meu santo, desde sempre? Por que, Senhor, vês a humilhação e não fazes nada? Será que tu é tão puro de olhos que não podes ver o mal? O que está para vir irá arregaçar a cidade de Judá em um sofrimento, e Deus não quer evitar, Deus quer tratar. Por que Deus decide fazer com que a cidade de Judá sofra? Porque Deus está cansado da aparência que a cidade de Judá está mostrando. Porque aparentemente Judá mostrava uma coisa, mas vivia outra. Parecia uma coisa, mas era totalmente ao contrário daquilo que parecia.
Por exemplo, nas festas, colocavam roupas brancas, levantavam as mãos e dizia: Deus está aqui. Enquanto Deus do lado de fora dizia: antes que vocês digam que eu estou aí, primeiro abra a porta para mim entrar. Porque vocês estão falando que eu estou onde eu já não estou há muito tempo. Me cansei. Por isso que Deus levanta Jeremias no ano 627, aproximadamente 22 anos antes do início do cativeiro babilônico, para que Jeremias seja porta-voz do que Deus irá fazer. E Deus começa a desabafar. Segundo Marcos Menses, o capítulo 2 do livro de Jeremias é o capítulo do rompimento do noivado. Quando Deus olha para Jeremias, é Jeremias que está entre o noivo Deus e a noiva Judá. Deus começa a questionar com Jeremias tudo o que irá fazer. Mas antes de fazer, Deus decide desabafar e gritar para Jeremias: lembrei-me eu, ó Israel, do dia do teu noivado comigo no deserto, quando vocês andavam após mim, numa terra que não se semeava, então vocês eram santidade. A reclamação de Deus com Judá é que eles só eram santidade no deserto, enquanto Deus cuidava dando maná, enquanto Deus cuidava transformando água amarga em doce, enquanto Deus cuidava fazendo que a roupa crescesse no corpo das crianças, e as sandálias crescessem no pé, e as vestimentas não envelhecessem. Enquanto Deus estava tratando de Judá dentro do deserto, Deus diz: aí sim você era minha noiva, mas depois que entrou na minha terra me traiu com deuses de pedra, barro, madeira, pelo que eu lhe darei a sua carta de divórcio. Jeremias 3, 6, 7, 8. Deus quer se divorciar. Deus está cansado de ver a aparência de Judá, porque o que Judá não é a verdade daquilo que eles mostram. A cidade de Judá, na veracidade, está fingindo que presta, mas não presta. Está fingindo que vale, mas não vale. Deus está olhando para a cidade e está dizendo: vocês não valem a metade do que vocês apresentam. É bem verdade que em Jeremias 2,13, Deus levanta a voz e grita: o meu povo fez duas maldades a mim, Jeremias. A mim me deixaram um manancial de águas, cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. O olhar de Deus para Judá é dizer para o profeta: eles estão com a aparência de cisterna, de quem tem para dar de beber, mas quando alguém vai beber do que sai de Judá, vê que está vazio, porque o que eles aparentam não são o que eles são. Por isso eu quero fazer com que eles sofram a consequência de seus atos. E no meio do clamor de Deus com Jeremias, antes de todos os acontecidos, Jeremias começa a ficar atormentado com toda a aflição, com toda a crise, com toda a dor, e faz um pedido para Deus. No capítulo 2, versículo 20, do profeta Jeremias, Deus levanta a voz e grita: Senhor, livra-nos mais esta vez, livra a gente, só mais esta vez, que nunca mais tornaremos a fazer o que não te agrada. Aí Deus diz: eu não. Quantas vezes vocês me disseram: me livra, nunca mais peco, me livra, nunca mais erro, me livra, nunca mais desvio, me livra, nunca mais saio da tua presença. E era só eu te livrar que você tornava a fazer tudo o que disse que não ia fazer. Sabe qual é o problema de Judá? O problema de Judá é o mesmo problema que o nosso. Qual? Mostrar para Deus o nosso segredo. E qual é o segredo? O segredo é que a gente só funciona quebrado. O segredo é que Judá só funciona quebrado. E Deus está olhando para a cidade de Judá: já que tu só funciona quebrado, eu prefiro te manter quebrado aqui dentro do que inteiro lá fora. Eu prefiro te manter amassado aqui dentro do que inteiro lá fora. Eu prefiro te manter arrebentado aqui dentro do que inteiro lá fora. Porque eu prefiro uma noiva que anda comigo em retidão do que uma prostituta que aparenta ser e não é a metade do que aparenta. Jeremias começa a indagar. Quando o caos chega dentro da cidade de Judá, o grande grito, a grande humilhação que o profeta Abacuque vai clamar: a figueira vai deixar de florescer. No ano 586, a dor chegará tão grande que antes disso acontecer, Deus revela ao profeta Ezequiel, no capítulo 5, no meio do rio Quebar, depois de 5 anos de exílio, 592, Deus chama Ezequiel e diz: Ezequiel, pega uma faca afiada de barbeiro, raspa o cabelo da sua cabeça e raspa a sua barba e coloca dentro de uma
balança e mede a terça parte do cabelo, taca fogo. Isso significa que quando o cerco começar, pela liderança de Nabuzaradã, o chefe e general de Nabucodonosor, terça parte da cidade será queimada, a outra terça parte corta a espada. Isto significa que o que restar, eu serei a espada que desembanharei diante dele e os ferirei. Me prova isso em Lamentações 5:9. Jeremias diz: com a dor da fome carregamos o nosso pão, por causa da espada do deserto. O que Deus está gritando é: se a Babilônia não matar, eu mato. Se a Babilônia não ferir, eu vou ferir. Se a Babilônia não machucar, eu vou machucar. Porque a ira de Deus se acendeu contra Judá. Como diz Ezequiel, é o dia da vingança do Senhor. Deus quer castigar a cidade. Deus quer se vingar da noiva que traiu. E o intuito de Deus, mesmo no seu castigo, é trazer de volta e fazer com que a cidade de Judá se arrependa, ao ponto de Deus gritar para Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30, Ezequiel, sabe por que eu vou fazer isso? Porque eu procurei alguém que tapasse o muro e fechasse as brechas, mas não encontrei ninguém que estivesse na brecha. O que Judá mostra na festa da Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo, não são o que eles vivem diante de mim. Então decidi cortá-los. Quando o cativeiro começa, quando a crise começa, a parte final, depois da destruição da cidade de Judá, Jeremias começa a clamar. E o clamor de Jeremias em Lamentações 5:7 é olhar para Deus e dizer: Senhor, por que, Senhor, o Senhor nos castiga se foram nossos pais que pecaram? Porque estamos sofrendo por suas transgressões. No meio da humilhação, a nação de Judá clama para Jeremias, os que restaram, os pobres da terra. Porque 11 anos antes, no ano 597, os valentes, carpinteiro, ferreiro, boieiro, já tinham sido levados. Só restou os pobres. E os pobres que restaram estão gritando para Jeremias, dizendo: ore a Deus, para que Deus livre a gente. Aí Jeremias diz: de que se queixa o homem, senão de seus próprios pecados? Lamentações 3:29. E o povo diz: mas ora por nós, Jeremias. Aí Jeremias diz: não é falta de oração. Por que, Jeremias? No capítulo 15 de Jeremias, quando Jeremias vai clamar pelo povo, a Bíblia diz que Deus se levanta e diz: Jeremias, nem que Samuel e Moisés apareçam diante de mim, eu os livrarei. A cultura diz que tudo que a gente pede ou por quem a gente ora se personifica diante de Deus quando eu começo a clamar. Quando eu clamo pela minha família, quando eu clamo pela minha casa, a minha família se apresenta diante do Senhor. Neste episódio aqui, quando Jeremias começa a pedir por misericórdia, no exato momento que ele grita por misericórdia, Deus olha para Jeremias e diz: para de trazer esse povo na minha frente. Ainda que Samuel e Moisés apareçam diante de mim, eu não os livrarei. Estamos falando de um Deus que chegou o dia do seu juízo. A intenção de Deus é castigar. A intenção de Deus é quebrar. A intenção de Deus é arruinar, para depois reconstruir. Não é à toa que Deus pega Jeremias no capítulo 18 e diz: levanta-te, desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Gente, quando Jeremias chega na olaria, é bem verdade que ele não ouve, ele vê o oleiro trabalhando sobre as rodas, e repentinamente o vaso que era de barro se quebrou. Ouça isso em casa: se quebrou na mão do oleiro. Mas só, gente, que a argila está em processo. Barro mole não quebra, entorta. O termo barro no hebraico é adamar. Então esse barro, adamar, mole, está entortando. O oleiro está tentando endireitar, e o barro continua entortando, e o oleiro continua tentando enjeitar, até que de repente o oleiro decide parar de tentar consertar o barro e retroceder um processo. E qual é o processo? Ele começa a colocar o barro no chão
chão e amassar. Porque ele tem que amassar o barro? É simples, ele tem que amassar para dar resistência, porque o olheiro quer mudar o vaso, mas o vaso não quer mudança, e não dá para viver tentando mudar a vida de quem não quer mudar. A cidade de Judá não quer mudar, e Deus decide quebrar, Deus decide ferir, Deus decide cortar. E Jeremias olha para o povo e diz, Lamentações 3:44, eu orei, eu clamei, mas o Senhor se escondeu dentro da nuvem para não ouvir a oração do meu povo. E com isso tudo, o profeta Jeremias está sofrendo. Sofrendo por quê, pastor José? Porque no decorrer dos seus 40 anos de ministério, Jeremias está sofrendo. Deus um dia havia dito a ele, quando ele estava entre 18 e 20 anos de idade, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Mas passa-se 10 anos, calabouço, passa-se 15 anos, prisão, passa-se 20 anos, a história diz que ele é preso no pau de arara e apanha, porque profetizou que Deus ia vir com a Babilônia como vara de correção. Passa-se 30 anos, Pazur, filho de Meir, pega um chifre, bate na face de Jeremias e a corta, e Jeremias fica tão frustrado, tão decepcionado. Depois de ser preso, ser solto, ele vai no pátio do templo destruído e grita, o Senhor me iludiu, iludido fiquei, forte, mais forte do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escândalo, todo mundo zomba de mim. Para que eu nasci? Só para ver desgraça, só para ver miséria, só para ver trabalho. Maldito foi o homem que disse ao meu pai, nasceu-te um menino. Maldito foi o dia que eu nasci, porque não foi o ventre da minha mãe a minha moradia, porque não foi o ventre da minha mãe a minha sepultura eterna. Eu não prego mais, eu não falo mais, eu não quero mais saber do Senhor. A história diz que depois de reclamar, ele se levanta, tenta sair. Imagine comigo em casa, eu imagino que quando ele tenta sair da presença do Senhor, Deus diz para ele, Jeremias, vai embora. Tu não quer ir? Quer largar? Vai embora. Depois de 30 anos de ministério, quer me deixar? Deixa então. Jeremias começa a tremer e diz, eu até quero parar, eu até quero desistir, mas não dá. Por que não dá? Porque a tua palavra me arde nos ossos. Eu aprendi que a crise me arrastou para o altar, e eu estou envenenado com a tua graça. Eu quero te deixar, mas não consigo. A crise revelou que quanto mais apanhamos, mais crescemos. Não reparou? Nessa crise era para tu ter morrido, era para tu ter parado. Olha os índices de depressão, olha os índices de tentativa de suicídio. E aonde você está? Na tua casa, nessa live, cultuando, alguns chorando, outros falando em mistério, olhando para o diabo e dizendo, diabo, essa crise não me mata, porque eu sei quem me chamou e sei também quem vai me tirar daqui. Um novo tempo chegará para tua casa, e aquilo que está preparado não se comparará, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira para a tua vida. Um novo tempo vai chegar. Sabe o que não deixou você parar? Não foi a tua força. Sabe o que não deixou você desistir? Não foi a tua força. Sabe o que está te fazendo voltar para Jesus hoje? Não é a tua força, é essa chamada que está agarrada em você e está te gritando, volta, eu te quero, e ninguém irá atrapalhar os projetos que eu tenho para tua casa. Ai, ai, e calamacheia. Ai, ai, se tem alguém pentecostal, vem comigo nessa live aí. Urimicandaramaia tema e calamacheia. Eu estou dizendo que Deus está entrando na Babilônia e mostrando para o príncipe da Babilônia que tem um povo que não se contamina, que tem um povo que não se rende. Sabe por que essa crise? É para mostrar que o templo não para a gente, que o altar somos nós, e se o culto não nos aceita aqui, a gente vai adorar lá fora, porque o cativeiro não para. A vida de quem tem projeto, quem pode adorar ao nome do Senhor aí da sua casa. Aleluia, aleluia, estou arrepiado aqui, eu vou dar lugar. Imagina comigo aqui a gente agora adorando a Jesus. Deus ver que Jeremias não está aguentando a pressão, não está aguentando a crise.
e vê que o profeta em lágrimas clama, como ele clamou, lamentações, melhor, livro de Jeremias capítulo 9. Senhor, eu queria ter a minha mente como o rio, meus olhos como fonte, para poder chorar dia e noite pela filha do meu povo. O cerco começa, a profecia de Abacuque acontece, a cidade é queimada, como a cidade de Jerusalém. Era rico pelas exportações, tanto de fruta, quanto de vinho, quanto de azeite, tudo está se destruindo, a figueira deixando de florescer. Mas só que Abacuque, aproximadamente 45 anos antes disso tudo começar, ele levanta a voz e diz: Senhor, aviva a tua alma, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifique, e na ira lembra-te da misericórdia. O que Abacuque está gritando é: os remanescentes vão aguentar, porque o que há em nós é mais forte do que aquilo que a Babilônia está formando contra nós. Aqui está um ancião, nesse capítulo 3 do livro de Jeremias, cantando, adorando, no meio da crise. Ele diz: eu sou o homem que eu vi a aflição pela vara do seu furor. Ele está dizendo que Deus fez ver a aflição, a vara da ira está sobre o lombo de Judá. A cidade de Judá está padecendo. O que Jeremias fez? Pediu misericórdia. O que Jeremias clamou? Para que Deus livrasse o povo de Judá. O que Jeremias pediu? Para que Deus intervisse no meio do cativeiro e livrasse o povo. Mas Deus não queria livrar, Deus queria amassar, mas Deus não queria dar oportunidade, Deus queria tratar, porque o intuito de Deus com Judá é trazer, para trazer de volta, é quebrar, amassar para trazer de volta. Então Jeremias, quando vê a cidade arruinada, a história diz que no meio do caos, no meio da caoticidade, cidade pegando fogo, os soldados babilônicos abusando das mulheres sexualmente, eram os troféus, segundo a cultura da deusa Instá, esposa de Marduk, os padroeiros de Babilônia. A cidade, as mulheres morrendo, e a história diz que é nesse período que a esposa de Ezequiel é assassinada, e Deus olha para ele e diz: arrancarei o desejo de seus olhos como um golpe, mas não chora, não te humilhes, não trava, não aceita o pão do luto e nem calça a sandália do luto. E quando foi de manhã, Deus falou, à tarde soube-se ele que sua esposa foi assassinada. No meio da destruição, no meio da crise, está Jeremias olhando e vendo a cidade sucumbir, depois das crises, depois das marcas das dores, depois de toda a humilhação, depois de tudo que ele sofreu. Eu imagino alguém chegando a ele, por exemplo, o seu servo Baruque chegando a ele: Jeremias, como você consegue ficar de pé no meio dessa crise? Como você consegue ficar firme no meio dessa trajetória? Deus disse que pelejariam contra ti, mas não iam prevalecer, porque ele era contigo para te livrar. E agora a cidade está destruída, e agora a cidade está pegando fogo. Tu está desde os 18 anos profetizando, já se passaram 40 anos, tu está com quase 60 anos, aproximadamente 58 anos, e a cidade queimando. Como tu conseguiu ficar de pé? Calúnias, pedradas, prisões, calabouços, crises, pestes, pragas, tudo veio sobre a cidade de Judá, e tu permaneceu firme, adorando ao nome do Senhor. Aí Jeremias levanta a voz no meio do caos e diz: sabe por que eu estou de pé? Eu não estou de pé porque alguém pensou que eu era forte, eu só estou de pé porque eu trago à memória somente o que pode me dar esperança. Eu quero que você nessa live atende comigo aqui. Trago à memória o que pode me dar esperança. Era como Baruque olhasse para Jeremias e dizer: a crise não te matou, a prova não te matou. Gente mais forte do que você desviou, gente mais forte do que você parou, gente mais forte do que você travou, largou família, largou ministério, vírus, praga, peste, tentou
tentou acabar contigo, destruir a tua casa e destruir teu ministério. Mas ele diz: eu não paro, porque eu trago à memória o que pode me dar esperança. O que Deus falou que ia acontecer ao meu respeito não será anulado pelas circunstâncias que eu estou vivendo. Você pega isso aí? O que Deus falou que ia acontecer ao meu respeito não será anulado pelas circunstâncias que eu estou vivendo. Eu profetizo para a tua casa, para a tua vida: essa crise não poderá parar o projeto de Deus na tua vida. Deus está te testando, Deus está te amassando, te jogando na fornalha, e você está dizendo: eu não vou aguentar. Deus está dizendo: vai sim. Você acha que eu te arranquei lá de Anatote, no meio daquela aldeia, te trouxe para Jerusalém para ser profeta, para você parar agora, para você desistir agora? Pega a tua chamada, agarra ela e volta para a guerra, porque o novo tempo está chegando para a tua vida, e a glória será maior do que aquilo que você sofreu. Deus vai te restaurar e te levantar no meio dessa catástrofe. Aleluia! A tua casa vai aguentar, a sua família vai sustentar. Eu profetizo: se você puder da sua casa, levanta as mãos. Se você puder, levanta uma mão. Eu não sei se tu está na TV, eu não sei se tu está no notebook ou com o celular na mão. Se der, levanta uma mão. Eu profetizo: nenhuma praga chegará à tua tenda. Deus só quer que no meio dessa crise você faça uma coisa: traga à memória o que te pode dar esperança, porque o que ele prometeu está de pé. O diabo está querendo usar essa crise para travar a tua mente, travar teu psicológico, você tentar se matar, tentar parar, tentar desistir. Mas Deus hoje te levanta como vaso forte e te prova que aquilo que não te matou te fortaleceu. E eu repito: um novo tempo chegará para tua casa. Depois dessa crise, você será mais forte do que nunca, mais firme do que nunca, vai pregar como nunca, vai viver como nunca, ser feliz como nunca, porque o novo de Deus chegará sobre a tua casa, e Deus levantará a sua cabeça e mudará toda a sua sorte em glória. Termina agora, acabou meu tempo. O Ramanda Calamacheia. Você está sentindo aí da sua casa, tá? Receba a presença do Espírito que te invade agora. Receba a presença do Senhor que te enche agora. Essa crise é Deus provando: eu estou contigo. Não te faltou pão, não te faltou água, não te faltou comida. Eu estou cuidando de você. Essa enfermidade não esquenta, isso vai passar. Mas o diabo está tentando mexer com a tua mente, tentando te destruir. Mas Deus hoje se levanta ao teu favor e disse: eu não vou deixar que você tropece com seus pés e pedras. Pega essa daqui. Deus hoje está quebrando o arco, cortando a lança e queimando os carros no fogo, e mostrando para o diabo que a sua casa tem dono, a sua família tem dono. E fica tranquilo que aonde a marca do sangue do Cordeiro está, a morte não vai tocar. Aquele que morreu por você está dizendo: tu estás guardado, tu estás protegido. Um novo tempo vai chegar e você vai triunfar. E sabe qual é a raiva do diabo? Qual, pastor José? Que na lógica, primeiro a gente recebe vitória e depois dá um culto de ação de graça. E a vitória nem chegou e já está adorando a Deus, e já está glorificando, porque sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quem recebe esta palavra, adora o nome do Senhor. Encerro. Quero trazer à memória somente o que pode me dar esperança. O que Jeremias está gritando é que no meio do caos, no meio da crise, no meio da tempestade de ira, a esperança no Senhor é o fato de não sermos consumidos, porque a misericórdia está pintando a tua casa, está pintando seus filhos, está pintando
tratando a tua família e está dizendo: eu estou cuidando, eu estou cuidando, eu estou tratando, eu estou cuidando, eu estou cuidando, eu estou tratando. Nesse período de pandemia, todos os cultos, seja online, e alguns que ainda estão com gente reduzida presencialmente, já viu? Arrebatamentos de alma, 15 almas, 20 almas, 30 almas. É Deus dizendo: diabo, tu pensou que está matando? Eu estou salvando, tratando, libertando, transformando. E a tua família verá que depois dessa prova a glória será maior. Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, a glória da segunda casa vai ser maior. Traga à memória somente o que pode te dar esperança. Deus abençoe a sua vida.